Amém. Pode se assentar. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Vocês parecem que acabaram de almoçar. Meu nome é Vanessa, para aqueles que não sabem, faço parte dessa comunidade chamada Coração Missionário. E é com muita alegria, amados, que eu venho pregar essa palavra de Deus acreditando no poder de Deus. A palavra diz assim que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, capaz de produzir novos frutos para aqueles que estão com o coração aberto. E eu tenho certeza que aqui neste lugar tem corações abertos, abertos a receberem novos frutos. Eu tenho certeza, amado, que nessa tarde Deus ele olha para nós com um novo olhar. Talvez você olhe o seu cansaço, talvez você olhe o sono depois do almoço, talvez você olhe algo que te dificulta, algo que dificulta você de estar nessa pregação. Mas o olhar de Deus ele vai muito além. E Deus hoje nessa tarde ele quer de mim e de você, amado, um coração novo. Hoje nós iremos falar, amado, sobre uma pessoa na palavra de Deus. Uma pessoa que foi guerreira. Não uma pessoa comum. Não uma pessoa como outra. Se nós formos ver, amado, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, se nós formos ver de Gênesis a Apocalipse, fala assim, amado, de muitos profetas, muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Muitos homens como Abraão, que teve coragem de sair da sua terra para ir numa terra onde Deus queria. Muitos homens como Moisés, que teve que tirar um povo de uma terra escrava. Homens como Josué, homens como Isaías, homens como Eliseu. Homens, amado, que deram um fogo, que deram a vida pelo poder do Espírito Santo. Se nós formos ver, amado, a palavra de Deus fala sobre Judite, sobre Esther, sobre Débora. Mulheres que entregaram a sua vida por defesa de um povo. Mulheres que tomaram a sua vida em favor do anúncio daquilo que Deus tinha para eles. Mas, amado, podemos falar de todos os profetas, e todos os profetas têm muita importância dentro da casa de Deus. Podemos falar de profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e muitos profetas têm tanta importância na casa de Deus. Mas existe uma mulher que ela foi a que gerou o nosso Salvador. Existe uma mulher, amado, que ela não se compara com Elias, que ela não se compara com Paulo, que ela não se compara com Abraão. Porque aquilo que Maria teve que fazer, amado, nenhum apóstolo teve que fazer. Aquilo que Maria teve que fazer, nenhum discípulo teve que fazer. Aquilo que Maria teve que fazer, nenhum profeta teve que fazer, que é morrer para a sua própria carne e deixar Cristo nascer em si. Hoje nós iremos falar, amado, sobre uma mulher que foi guerreira. Uma mulher que recebeu a graça. Uma mulher que foi escolhida por Deus, gerada por Deus, criada por Deus, feita por Deus e escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Essa mulher se chama Maria. Eu convido a você a pegar a sua palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Na Bíblia, Ave Maria está na página 1346. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: irmão, nesta tarde, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Não me deixe dormir. Se eu dormir, pode me cutucar. Amém? Quero ver aí quem vai ser cutucado, hein, irmão? Quem não achou, diz misericórdia. Tem misericórdia? Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. Na Bíblia, Ave Maria está na página 1346. Diz assim a palavra de Deus: entrando, o anjo lhe disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se Maria com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como se fará isso, pois não conheço homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essas são palavras da salvação. Amém. É uma palavra, amado, que muitos de nós já conhecemos, talvez a maioria, acredito que sim. E diz assim, amado, da anunciação do anjo a Nossa Senhora, onde Maria estava na sua casa quieta, tranquila, na sua simplicidade, na sua humildade. E diz assim que o anjo do Senhor chega naquele lugar, onde Maria ficou perturbada com semelhante saudação. Onde diz assim, amado, que naquele momento o anjo do Senhor olha para Maria e fala para ela que a partir daquele momento ela conceberia um filho. A partir daquele momento a vida dela teria uma grande transformação. O anjo olha para Maria, amado, e fala para ela: olha, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A palavra de Deus diz assim, amado, lá no livro de Isaías, uma profecia que Isaías fala que uma virgem conceberá um filho, que será o Filho Altíssimo. Lá no livro de Isaías, amado, 700 anos antes de Cristo, o profeta já faz essa profecia referente a Maria. Aí eu fico imaginando, irmão, 700 anos antes de Cristo, eu fico imaginando o que Deus fez nesse tempo. 700 anos tentando achar uma mulher que seria cheia de graça. 700 anos tentando achar uma mulher que poderia se consumir pelo poder de Deus. 700 anos tentando achar uma mulher que era simples, que era humilde, que era obediente à vontade do Senhor. Diz assim, amado, que quando o anjo do Senhor olha para aquela mulher e fala assim: olha, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus encontrou graça na vida de Maria. E não somente uma simples graça, não, irmão, eu fico imaginando, para Deus pôr uma confiança numa mulher de gerar um filho, de gerar o Salvador, é porque Maria não era qualquer pessoa. Maria tinha um diferencial. Quando Deus encontra graça na vida de Maria, amado, Deus encanta-se por Maria. Deus olha por Maria com um jeito diferente. Eu venho falar para você, amado, será que Deus tem se encantado com a sua vida? Será que Deus tem se encantado com o seu ministério do jeito que está? Será que Deus tem se encantado, amado, com a sua vida do jeito que está? Eu venho falar para você, será que você tem chamado a atenção de Deus como foi? Maria chamou a atenção do Senhor. Maria era uma mulher diferente, amado, mas Maria estava aberta ao mover do Espírito Santo. E diz assim, que ela fala: mas como poderá acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Maria se perturba naquele momento. Maria passou um momento de perturbação. Talvez Maria passou um momento de medo. Maria passou ali um desafio a ser enfrentado. Maria passou ali uma grande dificuldade naquele momento, uma grande tribulação, de não saber o que poderia acontecer. Mas Maria, mesmo passando por tudo isso, ela se entregou ao Senhor. Muitas vezes, amado, na minha vida, na sua vida, na nossa história, acontece um problema na nossa vida e às vezes a gente fala: eu vou largar de Jesus Cristo. Às vezes acontece um problema dentro da nossa casa, um problema de alcoolismo, um problema, situação da sua casa, situação do seu casamento. Às vezes acontecem problemas do seu grupo de oração, problemas com os servos, problemas e etc. dos problemas. E às vezes nós pensamos: eu vou largar de Jesus Cristo. Às vezes, amado, nos perturbamos sim com situações deste mundo. E muitas vezes pensamos: eu vou largar de Jesus Cristo. Eu venho falar para você de uma mulher que passou por tribulação, sim. Uma mulher que passou por dificuldade, sim. Mas Maria disse o sim. Quando Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, Maria começa a assumir sobre a vida dela um momento de calvário. Um homem e uma mulher que tem a coragem, ousadia de falar: eis aqui a serva do Senhor. É um homem e uma mulher que se dispõe a passar por um momento de calvário. Não pense, amado, que o seu sim te trará somente coisas boas. O seu sim te trará coisas difíceis, tribulações, dificuldades.
E Maria naquele momento, amado, foi isso que ela falou. Eis aqui a serva do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa de mim. Eu estou aqui. Diz assim, amado, que naquele momento o anjo do Senhor fala assim: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Maria se perturbou, mas Maria tinha alguém que falava para ela: não temas. Eu não sei, amado, o que te move hoje, a sua fé. Eu não sei o que move a sua caminhada, o que move o seu ministério. Eu não sei o que moveu você a sair do lugar que você estava, um lugar de comodidade, um lugar cômodo, a vir nesse lugar, amado, onde tem 300 pessoas, onde você tem que dormir no chão, onde tem pessoas que ainda nem têm lugar para dormir. Eu não sei o que moveu você, amado, de sair de uma cidade chamada Varginha, a viajar 4, 5 horas, amado, a chegar aqui 4 horas da manhã. Eu não sei o que moveu você, amado, de sair da sua casa hoje, pessoas que saíram 5:30 da manhã para estar no retiro, para experimentar algo diferente. Eu não sei aquilo que desespera o seu coração. Eu não sei aquilo que te move a estar neste lugar. Eu não sei qual é o vazio que move o seu coração a estar neste lugar. Mas eu sei, amado, se eu e você, nós deixarmos o Espírito de Deus agir sobre nossas vidas, nós conseguiremos levar o nosso sim até o Calvário. Nós conseguiremos, igual Maria, amado, permanecer o nosso sim, mesmo em momentos de dor, mesmo em momento de desespero, mesmo quando tudo diz que não, há uma voz que sempre vai falar para você: eu estou contigo. Maria, amado, começa a viver ali o seu momento de Calvário. O Calvário de Maria começa a acontecer o seu sim. E ali começa, amado, momentos difíceis, onde diz assim, que o seu esposo, José, tenta fugir. O seu esposo, José, tenta sair da vida de Maria, secretamente, diz assim. O José tenta rejeitar Maria secretamente, assim diz a palavra. Maria começa a conviver com alguns conflitos, onde diz assim, amado, que o anjo do Senhor teve que descer para falar com José, e para falar assim: olha, José, essa mulher aí, ela realmente recebe agora a graça do Espírito Santo. O anjo do Senhor desceu do céu para convencer o coração de José, porque Maria estava noiva de José, e José tentou fugir, José tentou desanimar, José tentou ali, amado, recusar aquilo que Deus tinha para a vida daquela mulher, até que o anjo do Senhor começa a falar. E juntos, amado, eles têm que fugir para ter o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, diz a palavra de Deus, amado, que não foi o nascimento o melhor de todos. Não foi no lugar de ouro, não foi no lugar que cheirava bem, não, mas foi num lugar simples. Um lugar onde talvez cheirava mal. Um lugar onde talvez, amado, ninguém queria nascer. Diz assim que não tinha lugar para hospedar Jesus. Não havia lugar para hospedar aquele que seria o Salvador, irmão. Aí Maria fala assim: já que não tem lugar, vai ser em qualquer lugar. Eu fico imaginando, irmão, será que a bolsa de Maria estourou? Como será que foi o parto de Jesus? Será que demorou? Minha cunhada teve neném um mês atrás, ficou 12 horas de trabalho de parto. 12 horas sofrendo no soro para ter o neném. Eu fico imaginando, irmão, quanto tempo Maria já estava sofrendo em trabalho de parto. Quanto tempo Maria ficou ali agoniando a dor por gerar o Filho de Deus. Quanto tempo Maria já começou ali a conviver com o sacrifício do Calvário, mas em todos os momentos Maria permanece firme. Em todos os momentos Maria fala: eis aqui a serva do Senhor. Não diz muito, amado, muitas palavras que Maria falou na Bíblia, porque Maria era quieta, era obediente. O nosso segredo precisa ser a obediência. O nosso segredo, amado, precisa ser o se entregar à vontade de Deus. E diz assim, irmão, que quando Maria, ela aceita a proposta de Deus, ela começa a dar carne humana à pessoa de Deus. Maria dá carne humana para Deus, gerando Jesus. E Jesus cresce, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus convive. E começa, amado, o ministério de Jesus. Começa ali o ministério de Jesus, onde Maria sempre esteve acompanhando Cristo. Onde Maria sempre esteve ali, junto com Cristo em todos os momentos. E diz assim, irmão,
que de repente chegou a hora de Jesus ser levado ao matadouro. Como diz lá em Isaías, o cordeiro levado ao matadouro. De repente, amado, chega a hora onde as pessoas começam a falar mal de Jesus. De repente chega a hora, amado, onde Maria realmente começa a viver aquele Calvário. Onde Maria realmente começa a ver, amado, o Calvário entrar sobre a vida dela. De repente, amado, diz assim, que Jesus começa a entrar por Jerusalém. Jesus começa a entrar naquela região, amado, e de repente pessoas começam a falar, este tem que morrer. Eu fico imaginando, irmão, uma mulher tendo um filho morto. Como é difícil. Eu imagino Maria tendo o seu sofrimento na cruz. E diz assim, irmão, que Maria começa a ver Jesus sendo ali crucificado. Maria viu Jesus flagelado. Maria viu Jesus despido. Maria viu Jesus crucificado. Maria viu o sangue escorrendo de Jesus. Em toda parte do Calvário, amado, nós podemos ter a certeza que Maria sempre esteve presente. Maria estava no começo até o fim, em todos os momentos Maria estava presente no Calvário de Cristo. E eu fico imaginando, irmão, Maria vendo Jesus posto numa cruz. O filho que ela gerou. O filho que muitas vezes ela defendeu. O filho que muitas vezes, amado, ela corrigiu sim, mas que ela educou. O filho que muitas vezes falou, olha mamãe, eu te amo. O filho que caminhou com Maria todos os momentos, de repente, amado, o seu filho se encontra no matadouro. De repente o seu filho se encontra numa cruz. De repente, amado, começa a jorrar sangue daquela cruz, e este sangue também era o sangue de Maria. O sangue de Maria jorra na cruz porque Jesus tinha o sangue de Maria. E o sangue de Maria começa a escorrer numa cruz. Eu fico imaginando, irmão, as dores que Jesus sofria, Maria também sofria. As dores de Jesus encarnou no corpo de Maria. Porque não tem como, irmão, uma mãe ver um filho sofrer e essa mãe não sofrer. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Tem bastante. Estou falando mentira? Não tem como uma mãe ver o seu filho sendo flagelado, o seu filho sendo crucificado e não sentir nada. Aí, irmão, Maria começa a se aproximar da cruz. Eu fico imaginando o choro de Maria no Calvário. Eu fico imaginando, irmão, Jesus olhando para Maria, Maria olhando para Jesus. Aqueles olhos se conheciam. Eu fico imaginando, irmão, quando Jesus olha para Maria, lá do alto da cruz, e começa a enxergar uma mulher aos seus pés chorando. Eu fico imaginando Jesus lembrando da viúva do filho de Naim. Quando Jesus encontra aquela viúva que também tinha um filho morto. Jesus encontra aquela viúva que também estava com o filho ali sendo morto. Só que Jesus olha para aquela viúva e fala para ela, não chores. Não chores. Naquele momento de dor, naquele momento, amado, onde a sua própria mãe estava ali, Jesus não podia falar essa frase, não chores. Não tinha como Jesus falar. Ele conseguiu falar não chores para a viúva de Naim. Ele conseguiu falar não chores para aquela mulher do fluxo de sangue, amado, que há 12 anos estava ali sofrendo. Ele conseguiu falar não chores para aquele gerazeno que estava ali, amado, possuído de demônio. Mas quando Maria começa a chorar, irmão, não tinha como Jesus falar não chore. Não tinha como, amado, a lágrima não escorrer do olho de Maria. Não tinha como aquele momento ser um momento comum. Por quê? Porque as dores que Jesus sofria, Maria também sofria. Porque aquele momento começa a ser um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de angústia. Eu fico imaginando quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Maria, escutando essa frase de Jesus e pensando, eu também preciso perdoar, porque eles não sabem o que faz. Diz assim, amado, no livro de Romanos, esperou contra toda esperança. Eu fiquei encaixando essa passagem com a vida de Maria.
Maria ficou esperando contra toda esperança. Não havia, amado, algo que pudesse tirar Jesus de uma cruz, mas Maria talvez tinha um sentimento ali que não fosse acontecer. Quando talvez Jesus foi entregue a Pilatos, Maria pensou, talvez ele não seja crucificado. Quando Jesus foi entregue ali aos homens que o mataram, talvez Maria pensou, não é o momento agora. Mas, irmão, ela ficou esperando contra toda a esperança. Não tinha como mudar a realidade, por quê? Porque ela tinha sustentado o seu sim. Quando você dá o seu sim para Deus, você precisa sustentar até o fim. Amém? Fala, irmão. Irmão. Vira para o seu irmão e fala, irmão. Você precisa sustentar o seu sim até o fim. E é fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Porque as dificuldades se levantam contra nós. Porque os desesperos muitas vezes se levantam contra nós. Mas algo em Maria, amado, que comove o meu coração, é que Maria em nenhum momento reclama. A coisa mais fácil, amado, é quando algo acontece na nossa vida e nós começamos a reclamar. Não é assim? Esse ano, fui surpreendida por Deus. Deus me deu a graça de ter um filho. E foi muito bom. Tudo isso, meus planos mudaram, os meus sonhos mudaram. Mas de repente, amado, no dia 6 de janeiro desse ano, Deus, Ele me surpreende. Quando eu recebo a notícia que eu tinha abortado. E eu fiquei imaginando, irmão, como é difícil você assumir uma notícia dessa, um aborto. Eu estava com o Rodrigo, amado, no hospital. E a gente ali esperando para fazer ultrassom. E de repente saiu uma mulher chorando naquele lugar. E ela saiu sozinha. O Rodrigo falou, nossa, ela não teve uma notícia boa. Eu falei, verdade, realmente ela não teve. Eu mal imaginaria, amado, que a minha notícia também não seria boa. Eu mal imaginaria naquele dia, amado, que a médica olharia para mim e falaria assim, olha, será que você está grávida mesmo? Eu falava, tô. Mas você já fez ultrassom? Eu falei, fiz. Ela falou, mas não tem nada aí. Eu falei, e agora? Eu mal imaginaria, amado, passar por um sofrimento como esse, porque quem engravida sabe, você toma novos rumos, você toma novas direções, você toma novos sonhos. Mas naquele momento eu fui surpreendida, amado, por um aborto espontâneo, e eu comecei a pensar, mas Deus, por que que isso acontece na minha vida? Por quê? Prego o evangelho, vivo o que o Senhor quer, mas por quê? É difícil, amado, você assumir o Calvário em todos os momentos da sua vida. Assumir a cruz de Cristo enquanto tudo está fácil é fácil. Assumir a cruz de Cristo, amado, quando todas as pessoas falam para você, olha, irmão, você pregou bem hoje. Olha, irmão, parabéns pela sua pregação. Oh, irmão, a sua canção tocou a minha vida, irmão, é muito fácil. Mas assumir a cruz de Cristo, quando você vê o próprio Jesus crucificado. Assumir a cruz de Cristo, amado, quando você vê que os teus sonhos não são aqueles que são os sonhos de Deus. Assumir a cruz de Cristo, amado, quando você vê que Deus, Ele tem novos planos além dos seus. Nessa hora é difícil. E foi isso que Maria fez. Ela assumiu o plano de salvação para a vida dela em todos os momentos. Não foi só na anunciação do anjo, mas foi em todos os momentos. Eu convido você, pegue a sua palavra no livro de João, no capítulo 19, versículo 25. Amém ou misericórdia? João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim: junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe.
a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo o levou para a sua casa. Amém. Essa hora, amado, nós começamos a ver onde Maria estava, perto do Senhor. Onde Maria estava na beira da cruz. Onde Maria estava junto com Jesus, no momento de flagelo, no momento de sacrifício, no momento de dor. Maria ali, amado, começa a simbolizar que seria a mãe da igreja. Jesus olha para aquela mulher, olha para João, fala para João: João, eis aí a tua mãe. Jesus olha para aquela mulher e fala para a mulher: olha, mulher, eis aí os teus filhos, a tua igreja. Maria, amado, sustenta a sua fé aos pés da cruz de Cristo. Pode acontecer muitas coisas na sua vida. Pode acontecer, amado, muitas coisas para tentar fazer você desistir da sua fé. Pode acontecer muitas coisas, amados, para tentar fazer você desistir da sua caminhada. Pode acontecer muitas coisas, amado, para falar para você que a sua família não vai ser salva. Pode acontecer muitas coisas, amado, que falarão para você que você não vai conseguir vencer os seus sonhos. Mas uma coisa eu falo para você: nunca saia dos pés da cruz de Cristo. Um homem e uma mulher que está aos pés da cruz é um homem e uma mulher fortalecido pelo sangue do Calvário. Tenha certeza disso, irmão. Se você estiver perto da cruz de Cristo, a sua vida vai ser fortalecida pelo sangue da cruz. O que sustentava Maria, amada, naquele momento era o amor a Deus. O que sustentava Maria naquele momento, amado, era saber que o seu filho precisava sofrer, sim. Que o seu filho precisava tomar ali as suas dores, sim. Mas ele ressuscitaria. Eu falo para você, amado, quando a dificuldade surgir sobre a sua vida, quando o problema quiser enfrentar a sua vida, não pense, amado, somente no Calvário, mas pensa que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Pensa, amado, que ao terceiro dia Jesus Cristo vive e Ele reina. Quando as dificuldades tentarem te afligir, amado, lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, sempre. É um Deus que ressuscitou dos mortos. É um Deus, amado, que acalma tempestades. É um Deus que faz o sol parar. É um Deus, amado, que se preciso for, faz o mar abrir. O que Deus pode fazer na sua vida, amado, não se fala. O que Deus pode fazer na sua vida, amado, não se mede. O tamanho do amor que Deus Ele tem por mim e por você. Mas para isso, irmão, é preciso que você assuma a cruz de Cristo. Maria não se desviou do Calvário. Muitas vezes nós queremos desviar do Calvário. Muitas vezes, amados, nós não queremos passar pela cruz. O difícil, amado, é estar sempre junto à cruz. Porque muitas vezes o mais fácil é você desviar. Ah, não, eu vou fazer isso. Ah, o irmão está falando mal de mim, então eu não vou mais no grupo de oração. O mais fácil, irmão, é você se desviar da cruz, se desviar do Calvário. Mas Maria não se desviou. Maria passou pela cruz. Maria se quebrantou naquela cruz. Maria, amado, chorou naquela cruz. Mas Maria acreditou no poder que estava sobre aquela cruz, irmão. Eu não sei como está a sua vida. E eu não sei como está a sua fé. Mas se a partir do retiro você acreditar no poder que existe, a cruz de Cristo, irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você começar a partir desse retiro a acreditar o poder que o sangue do Calvário pode intervir na vida de uma pessoa, você vai ver, amado, que o seu ministério vai ser diferente, que a sua vida vai ser diferente. Você vai ver, amado, que os seus caminhos vão ser diferentes. Maria esteve presente em todos os momentos de dores. Ela não se desviou. Pare de se desviar, irmão. Pessoas que são servas de Cristo,
Pessoas aqui, amado, que já experimentaram Jesus, já foram servas de Deus, mas hoje estão afastadas. Eu falo para você: pare de se desviar da cruz de Cristo. Assuma a sua cruz e ande com o Senhor. Não tem como mais voltar para trás, irmão. Não tem como mais colocar a mão no arado e voltar para trás, porque Jesus comprou a sua vida com o sangue do Cordeiro. Para de ser hipócrita, irmão, e falar: eu vou largar de Jesus. Para de hipocrisia, amado, e falar: eu não quero mais essa vida para mim, irmão. Eu convido a você a acreditar que essa mensagem é uma mensagem de salvação, mas também é uma mensagem, irmão, que vai fazer você refletir que a cruz de Cristo precisa sempre estar na sua vida. E enfrentar o Calvário é enfrentar o sofrimento, mas é ter certeza, amado, que Ele vive, Ele reina. Creia. Jesus te trouxe aqui, irmão, porque Jesus, Ele quer novos planos para a sua vida. Jesus te trouxe aqui, amado, porque Jesus, Ele quer dar uma sacudida no seu coração. Acredite, irmão. Não deixe esse final de semana ser à toa na sua vida. Mais um retiro, não. Mas faça desse retiro, irmão, um retiro diferente. Faça desse momento, amado, um momento de entrega diferente. O sim de Maria trouxe a minha vida e a sua vida aqui hoje. Se não fosse o sim de Maria, amado, nós não estaríamos salvos. Para tudo acontecer, para todos os milagres acontecer, teve que acontecer algo primeiro: o sim de Maria. Entenda, irmão, que para os milagres acontecer na sua vida, para as bênçãos de Deus chegar na sua casa, é preciso que você diga o seu sim. É preciso que você passe pelo Calvário. É preciso que você passe pela sua cruz. Maria esteve ali, a mãe da agonia, a mãe do sofrimento, a mãe dos mártires, a mãe das dores, a mãe que não negou a sua entrega para Deus. Quantos aqui hoje, irmão, vão passar pela cruz? Quantos aqui hoje, amado, vai sumir o Calvário de Maria? Eu quero ver, amado, quantos aqui hoje vão ter coragem, irmão, de assumir a salvação para a sua vida. Assumir a salvação, irmão, não é uma tarefa fácil, não. Talvez você fale: mas Vanessa, eu já sou serva de grupo de oração. Grande coisa, irmão. Maria não tinha título nenhum. Maria não era coordenadora de nada. Não tinha coordenador de MJ. Não era, irmão, coordenador dos pregadores, coordenador do Diocese de São Paulo. Não tinha títulos nenhum naquele momento, irmão. Deus, Ele não olha títulos. Deus, Ele olha o seu coração. Eu não sei qual é o seu título hoje, irmão, mas eu não quero nem saber do seu título. Eu quero saber, irmão, se tem homens e mulheres aqui que vão enfrentar a cruz junto comigo. Eu quero saber, irmão, se tem homens e mulheres aqui que vão fazer deste dia, irmão, um dia diferente, um dia que será marcado na sua vida, um dia que será marcado no seu ministério. Não tem como falar que Maria é uma mulher comum, não. Não vem com essa história para mim. Ela é diferente. Uma mulher que sustenta o seu fim é diferente. Eu fico imaginando a hora da morte. Maria talvez gritava ali: deixa-me morrer contigo. Eu fico imaginando Maria gritando: deixa-me morrer contigo. Eu fico imaginando Maria querendo também doar a sua vida, entregar a sua vida na vida de Jesus. Mas o plano de salvação era para Jesus. Mas Maria sofreu. E diz assim, irmão, que colocaram a segurança no sepulcro de Jesus. Mas quando estavam ali, no terceiro dia não tinha mais ninguém. Porque aquele que estava morto ressuscitou.
Não existe segurança, amado, na terra que pode barrar a ressurreição que Cristo tem para a sua vida. Não existe prisão nessa terra que possa barrar os milagres e prodígios que Jesus tem para realizar no seu coração. Não existe nada e nem ninguém, amado, que pode barrar isso, porque Ele é o Cordeiro de Deus. E para finalizar, irmão, quando Deus olha para Abraão em Gênesis, Deus enxerga em Abraão um homem valente. Deus enxerga em Abraão um homem diferente para fazer daquele homem um homem que saísse da sua terra e fosse para a terra que Deus queria. E diz assim, amado, que Abraão diz o seu sim para Deus. Diz assim que sua mulher Sara concebe um filho, mesmo sendo estéril, mesmo estando com idade avançada. O sim de Abraão gera um filho. Assim como o sim de Maria também gera um filho. E diz assim, irmão, que Deus ele dá uma missão para Abraão. Abraão, pega o seu filho Isaque e vai com ele até o Monte Moriá. Uma antecipação do Calvário. Abraão obediente igual Maria. Abraão pega o seu filho Isaque e entrega no Monte Moriá. Maria pega Jesus e também entrega ao Monte da Caveira. Podemos fazer uma comparação da vida de Maria com a vida de Abraão. E Deus olha para Abraão e fala: Abraão, é hora de você sacrificar o seu filho. Abraão pega o seu filho, subindo com Isaque. Isaque pergunta: pai, cadê o sacrifício? Abraão não tinha resposta nenhuma, porque o sacrifício era Isaque. Não haveria resposta naquele momento, irmão, e Abraão silencia e continua a sua caminhada. Chegando no momento de sacrifício, no momento de dor, diz assim, que Deus para a antecipação do Calvário. Deus ele para naquele momento e fala: Abraão, para. Não é preciso mais que você sacrifique Isaque. Não precisa. Toma seu filho. E diz assim, que Abraão, pela sua obediência, Deus ia fazer as terras de Abraão uma terras prósperas. A sua descendência seria uma descendência múltipla. Aí eu fico imaginando, irmão, acontecendo a mesma coisa na vida de Maria. Maria recebe o sim. Maria diz o sim. Maria se dispõe a ter um filho, mesmo não tendo contato com nenhum homem. Maria se dispõe a levar Jesus ao Calvário. Mas de repente o mesmo Deus que conseguiu parar a morte de Isaque não conseguia parar a morte de Jesus. Não era possível, irmão, porque ali precisava haver sacrifício, porque ali precisava haver sangue. Aí eu fico imaginando, irmão, se Deus falou para Abraão que a sua descendência seria uma descendência abençoada, imagina o que Deus falou para Maria, depois que Maria esteve com o seu filho no Calvário. Maria foi fiel até o fim. Deus ele precisa hoje, irmão, de homens e mulheres fiéis. Homens e mulheres que sejam fiéis até o fim. Fiéis em momentos de dores, fiéis em momentos de morte, fiéis em todos os momentos. Cada frase que Jesus falava na cruz tocava o coração de Maria. Eu fico imaginando, irmão, Jesus falando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Eu fico imaginando, irmão, Deus, Jesus ali falando as frases, e Maria escutando aquelas frases. E Maria por si própria também falava, porque estava vivendo as dores do seu filho. Deus ele quer hoje, amado,
que nós sejamos fiéis, como Maria foi. Deus, Ele quer hoje que você enfrenta o calvário da sua vida. Que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que você não pegue nenhum atalho, mas que você siga os caminhos da cruz. Que você siga o caminho que Deus preparou para você. Agrade, irmão, o coração de Deus a partir de hoje, dessa oração. Obedece, irmão, a voz do Senhor que soa sobre os seus ouvidos. Creia que Deus, Ele tem uma vida muito melhor para você, irmão. Assuma hoje. Assuma o poder do Calvário sobre a sua vida. Não importa o que vai doer. Não importa até onde vai doer, irmão. Não importa o que você vai ter que suportar. Deus, Ele quer o seu sim. Deus, Ele quer a sua vida. Deus, Ele quer o seu interior. Deixe essa palavra mudar o seu coração. Deixe essa palavra hoje, amado, enraizar na sua vida. Faça desse exemplo dessa mulher que começa a passar pelo Calvário. Faça o exemplo dessa mulher que se envolve com as dores de Jesus. Faça esse exemplo, amado, dessa mulher que fez aquilo que cantávamos na oração de manhã. Abro mão dos meus sonhos. Se tivesse essa canção, Maria cantava naquele momento. Se tivesse essa canção naquela época, amado, Maria cantava. Talvez não existia canção, talvez não existia canção, mas o coração de Maria falava: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti, eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão das minhas vontades por ti, porque eu sou apaixonada. O coração de Maria gritava pela morte de Jesus. O coração de Maria chorava pela morte de Jesus. Mas o coração de Maria obedeceu até a morte de Jesus. É preciso obedecer, irmão, até o fim. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa tarde. Eu convido você a acreditar que nessa tarde Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Eu convido você a acreditar, irmão, que nessa tarde Deus, Ele quer sacudir o seu coração. Se você estava desanimado, se você estava tomado, amado, por um velório espiritual, por uma morte espiritual, se você estava tomado, amado, por um desânimo, que maldito foi aquele que tomou conta do desânimo do seu coração. Se você estava tomado, amado, por sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, eu convido a você: deixe a sua vida no Calvário. Deixa seus sentimentos no Calvário, amado, como Maria deixou seus sentimentos no Calvário. Eu não sei como está a sua vida, irmão. Eu sei dos meus sofrimentos. Eu sei da cruz que eu carrego. E essa palavra também é para a minha vida hoje, irmão. Eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida, ainda que seja em dores, ainda que seja em sofrimentos, ainda que seja em desespero. Eu preciso passar pela cruz. Entenda isso, irmão. Se você passar pela cruz hoje, se você deixar a sua vida perto da cruz hoje, se você deixar o seu coração, irmão, implantado na cruz hoje, a sua vida vai tomar um rumo diferente neste lugar. O seu final de semana não vai ser mais o mesmo, irmão. Pode ter vários retiros do poder do Calvário, irmão, mas esse retiro vai ficar impactado na sua vida. Se você crê, Deus, Ele move milagres nessa tarde, amém? Vamos levantar?